pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Roberto da célula de FUP e o vídeo de hoje é sobre vetores. Bem, o que é o vetor? Para que eu vou usar o vetor? O vetor basicamente é como se fosse uma variável, só que você consegue armazenar vários elementos nela, em vez de só um. Você consegue armazenar vários dados nela. Para que eu vou usar isso? Por exemplo, se eu tenho um programa que eu preciso armazenar a nota de 100 pessoas, ia ser totalmente inviável criar 100 variáveis para armazenar a nota de cada um. Por exemplo, a variável nota 1, nota 2, nota 3 até a nota 100. Isso aí seria totalmente inviável. Então pode criar simplesmente um vetor que vai conter 100 posições para poder armazenar essas 100 notas. Aqui, por exemplo, tem o vetor de inteiros chamado vetor A de tamanho 7. O que quer dizer esse 7 aqui? Quer dizer que ele vai ter 7 posições, onde em cada uma dessa posição eu vou poder guardar o valor. Como ele é o vetor de inteiros, em cada posição dessa eu vou ter que armazenar um número inteiro. Mas como essas posições são identificadas? Cada posição vai receber um número que é chamado de índice. Esse número vai começar do zero, na maioria das linguagens, no C. Ele começa do zero e vai em sequência, até o tamanho do vetor chegar ao final. Como aqui é um vetor de 7 posições, ele vai começar no índice 0 e vai até o índice 6. Por exemplo, se eu quisesse salvar um número na posição 5 do vetor, eu ia chamar ele e dentro de colchetes eu ia colocar a posição que eu quero gravar o valor, que seria na posição 5. Então, vetor A na posição 5 recebe o número 15. Ia ficar dessa forma. Na posição 5 ele ia salvar o número 15. Da mesma forma, se eu quisesse printar essa posição aqui, eu ia usar o printf e ia chamar o vetor A na posição 5. Então ele ia printar a posição 5. Vou agora para o VS Code para poder mostrar mais exemplos. Vou criar aqui o vetor notas. Vai ter o programa onde vai precisar armazenar as notas das pessoas. E para armazenar essas notas vai ser preciso criar um vetor para elas. Int vetor notas. Vou usar aqui um exemplo que você já tenha todas as notas e já queira inserir diretamente no código. Pode criar o vetor. Por exemplo, vai receber 5 notas, pode já colocar todas as notas diretamente no código. Dessa forma aqui, o vetor foi criado e já foi preenchido na hora aqui no código. Dessa forma aqui, não precisa dizer o tamanho do vetor, porque o compilador já vai contar quantos elementos ele vai receber e vai definir o tamanho dele a partir disso. Mas digamos que a gente precisa criar um programa que vai receber as notas do usuário, armazenar no vetor e depois printar essas notas. Como esse programa seria feito? Bom, primeiro tem que saber qual o tamanho vai ser esse vetor, ou seja, quantas notas o usuário vai digitar. Então usa um scanf para isso, para receber do usuário essa informação. Variável tamanho. Após receber essa informação do usuário, o tamanho que vai ser o vetor, quantas notas ele vai digitar, coloca a variável tamanho para dizer quantas posições o vetor vai ter. Para povoar esse vetor, preencher ele com todas as notas que o usuário digitar, vai ser preciso usar um laço. Vou usar aqui um laço for. Nesse laço for, o contador vai receber 0. Enquanto o contador for menor que o tamanho do vetor, contador mais. Aqui dentro colocamos um scanf para receber
as notas que o usuário digitar. Por que aqui foi usado o vetor notas na posição cont? Porque o cont vai receber 0 e a cada execução desse laço ele vai ser incrementado 1, até que ele chegue no tamanho menos 1 do vetor, que é exatamente igual às posições do vetor. Por exemplo, um vetor de 5 posições, ele vai começar no índice 0 e vai até o índice 4, ou seja, vai do 0 até o tamanho menos 1 dele. Então aqui a gente já recebe todas as notas do usuário e salva elas no vetor. E se for preciso imprimir essas notas, dá para usar exatamente o mesmo laço. Cont recebe 0, enquanto o cont for menor que tamanho, cont mais. E em vez de usar o scanf para receber as notas, uso o printf para printar as notas. Printf o vetor na posição cont. Da mesma forma, aqui ele vai executar o laço e a cada execução ele vai incrementando 1 na variável cont e vai andando nas posições do vetor até chegar ao final. Vou executar aqui esse código para a gente ver como é que fica a saída dele. Digamos que vai ser 5 notas a serem digitadas. Vou botar aqui em sequência, nota 1, nota 2, 3, 4 e 5. Logo em seguida, o segundo laço printa o vetor, da posição 0 até a posição 4. Mas se em vez de printar todas as notas que estão no vetor, a gente quisesse que ele printasse apenas as notas que forem maiores ou iguais a 7, ou seja, apenas as notas que estão acima da média. Pode colocar um if dentro desse laço que está percorrendo o vetor para printar e colocar: se o vetor notas na posição cont for maior ou igual a 7, e colocamos esse printf dentro do if. Dessa forma, toda vez que ele passar na posição do vetor, ele vai verificar se aquela nota armazenada na posição é maior ou igual a 7. Se for, ele vai printar. Se não for, ele não printa. Vou executar esse código aqui para ver como fica a saída dele. Digamos que sejam 4 notas. Primeira nota 10, segunda nota 3, terceira nota 8 e a quarta nota 1. Ele printa apenas o 10 e o 8, porque são as duas únicas notas que são maiores ou iguais a 7. Valeu pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí. Conto com a presença de todos na cela para que a gente possa tirar as dúvidas.